Caminhoneiro encontra jovem desorientada na BR-119 e sua vida vira de cabeça para baixo. Mas a verdade sobre ela mudará tudo. Em uma madrugada chuvosa, numa curva isolada da BR-119, o que era mais uma viagem rotineira para um caminhoneiro experiente se transforma em algo impossível de prever. Ele é obrigado a frear com força ao avistar uma jovem andando sozinha pela estrada, molhada, sem documentos e sem memória. Ao se aproximar, algo estranho acontece. Ele sente um choque, como se tivesse reencontrado um pedaço do próprio passado que não sabia estar perdido. O que começa como um gesto de ajuda se transforma em uma jornada cheia de segredos, revelações e escolhas difíceis. Você não vai acreditar onde essa história vai parar. Curta o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar cada episódio dessa jornada emocionante. A chuva castigava o para-brisa como se quisesse arrancá-lo do caminhão. Eram quase 3 da manhã e a BR-119, entre Pirapora e Montes Claros, estava deserta. A névoa densa fazia parecer que o mundo acabava a poucos metros à frente dos faróis. Dentro da cabine, o único som além da chuva era o motor firme do velho caminhão azul, companheiro de mais de 20 anos de estrada. O caminhoneiro, homem de poucas palavras, olhar endurecido pelo tempo, mantinha as mãos firmes no volante. Seus olhos, mesmo cansados, continuavam atentos. Ele conhecia cada curva daquela estrada como se fosse um trecho da palma da própria mão. Raramente se surpreendia com algo no caminho, até aquela madrugada. Ao sair de uma curva fechada, o farol alto iluminou uma figura na pista. Ele pisou no freio com força. Os pneus deslizaram no asfalto molhado, fazendo o caminhão balançar. A figura parou, imóvel, diante da luz. Coração acelerado, ele puxou o freio de mão, abriu a porta e desceu, com a chuva batendo em cheio no rosto. A figura era de uma jovem, molhada dos pés à cabeça, descalça, usando uma roupa leve e suja de barro. Seus cabelos longos e escuros estavam grudados no rosto. Ela parecia confusa, perdida. Mas o que realmente o paralisou foi o olhar dela. Havia algo estranhamente familiar ali, algo que ele não sabia nomear, mas sentiu como um golpe no peito. "Moça, tá tudo bem?" Ele perguntou, ainda a alguns passos de distância. Ela não respondeu. Só o olhou, tremendo. Os lábios se mexeram como se fosse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ele se aproximou devagar. Algo dentro dele, há muito tempo adormecido, despertava. Um tipo de instinto protetor, misturado com uma emoção que ele não lembrava da última vez que sentirá. Quando chegou perto o suficiente para estender a mão, um arrepio percorreu todo o seu corpo, da nuca aos pés. "Você se machucou? Se perdeu?" Ela finalmente falou, com voz fraca, quase um sussurro. "Eu não sei onde estou, não sei quem eu sou." Ele a encarou, sem saber o que dizer. Aquilo estava além de qualquer situação que já enfrentará na estrada. Respirou fundo, puxou o casaco do banco do carona e envolveu os ombros dela. "Vem, vamos sair da chuva." Ela hesitou, mas seguiu com ele. Subiram no caminhão. A cabine cheirava a couro velho, café frio e o sabonete que ele usava há décadas. Ele ligou o aquecedor e ofereceu uma garrafa d'água. "Meu nome é... Bom, me chamam de Zeca. E o seu?" Ela baixou os olhos, quase como se esperasse que o nome surgisse sozinho. Mas não veio. "Eu não sei, só lembro de uma música." "Que música?" Ela cantarolou um trecho, bem baixinho. Uma melodia antiga, popular no sertão nos anos 70. Ele a reconheceu na hora. Era a música que a mãe dele cantava quando ele era criança. Sentiu um nó na garganta, mas disfarçou. Essa música, onde ouviu isso? Ela balançou a cabeça, como se também não soubesse. O rádio estava ligado, baixo. Uma emissora local tocava modas de viola entre notícias do tempo. Zeca não sabia o que fazer. Levar ela para a polícia? Para o hospital? Mas ali, no meio do nada, sem celular funcionando e com o posto mais próximo a quase 80 quilômetros, não havia muitas opções. "Vou te levar até Montes Claros. Lá a gente vê isso direitinho. Tá bom?" Ela assentiu, ainda tremendo. Zeca olhou de novo. Tinha algo naquela moça, uma presença estranha, como se ela carregasse uma história enterrada sob poeira, chuva e silêncio. Enquanto engatava a marcha e seguia a viagem, sua cabeça fervilhava. Ele não era de se envolver. Nunca foi.
Aprenderá a manter distância. O coração, para ele, era como o motor do caminhão. Precisava de manutenção, mas não podia vazar demais. Só que, com ela ali, sentada no banco do carona, isso parecia impossível. A chuva começou a diminuir. A estrada seguia escura, mas o céu, ao longe, já mostrava sinais de clarear. A jovem dormiu, encolhida sob o casaco dele, e Zeca ficou em silêncio, escutando o som da respiração dela e os pensamentos que voltavam a martelar sua cabeça. Por que aquela música? Por que o arrepio? Por que o olhar dela era tão familiar? O tempo passou devagar. Chegaram ao posto de abastecimento perto de Bocaiúva pouco depois das 5 da manhã. O frentista, um homem velho conhecido de Zeca, se aproximou. Ô Zeca, madrugando, hein? Disse, limpando as mãos no pano. E essa moça aí? Achei na pista. Perdida. Diz que não lembra de nada. O homem olhou com curiosidade, depois assentiu como quem respeita o silêncio alheio. Aqui tem café quente e pão de queijo saindo. Eles entraram no pequeno restaurante do posto. A jovem olhava ao redor como se tudo fosse novo. Quando viu uma parede de fotos antigas, parou. Fixou o olhar numa foto em preto e branco. Estava tremendo. Eu conheço essa mulher. Zeca se aproximou. Era uma imagem antiga de uma senhora, sorridente ao lado de um piano. Uma dedicatória escrita à mão dizia, para o seu Joaquim, com carinho, Helena. É minha tia, sussurrou a jovem, surpresa com as próprias palavras. Zeca olhou para ela, então para a foto e depois para o dono do posto. Quem é essa Helena? O homem fechou a cara. Essa mulher sumiu faz mais de 20 anos. Melhor deixar isso quieto. Mas para Zeca, nada daquilo ia ficar quieto. O vapor do café subia devagar, se misturando com o ar frio da manhã. O silêncio na lanchonete do posto só era quebrado pelo estalar dos pães de queijo no forno e o som abafado do rádio em volume baixo, tocando clássicos da música sertaneja de raiz. Zeca manteve os olhos fixos na jovem enquanto ela observava a foto na parede. Seu rosto alternava entre espanto e confusão, como se estivesse prestes a acordar de um sonho ou cair em um. Você disse que conhece essa mulher? Ele perguntou, com voz baixa, tentando não assustá-la. A jovem franziu o senho, a respiração ainda curta. Eu não sei como, mas algo dentro de mim disse isso. Quando olhei para a foto, foi como se uma memória me puxasse. De dentro, o dono do posto se aproximou, servindo 2 copos de café. Melhor não mexer com isso, Zeca. Essa história da dona Helena é antiga, cheia de fofoca, sumiço e confusão. Traz coisa que ninguém quer lembrar. Zeca não respondeu de imediato. Pegou o café, agradeceu com um aceno e puxou uma cadeira para a jovem. Senta, vamos comer um pouco. Você tá gelada. Ela sentou, ainda olhando por cima do ombro para a parede. Helena, esse nome me soa familiar também, disse, entre um gole e outro. Pode ser só coincidência, resmungou o dono do posto, voltando pro balcão. Gente vê o que quer ver quando tá confuso. Mas Zeca não acreditava em coincidência. Não depois daquela noite. Não depois do choque que sentiu ao vê-la na estrada. Não depois da música que ela cantou. Ele conhecia bem os limites entre razão e intuição, e naquele momento, algo forte dizia que aquela jovem não apareceu na sua vida por acaso. Depois do café, voltaram ao caminhão. O sol já começava a esquentar o asfalto molhado. A estrada estava viva de novo. Caminhões, carros pequenos, motocicletas, o movimento voltava à rotina. Zeca ajeitou o banco e ligou o motor. A gente vai até Montes Claros. Lá tem hospital, tem polícia, tem gente que pode te ajudar a lembrar quem é. Mas antes, vou passar em um lugar. Que lugar? Uma cidadezinha aqui perto. Fica a uns 30 minutos. Chama-se Januária. Lá tem uma senhora que pode ajudar. Ela não perguntou mais nada. Apenas assentiu com os olhos ainda perdidos. O caminhão seguiu viagem, serpenteando a BR-135 que cortava o norte mineiro. O calor foi aumentando. A vegetação da beira da estrada ia mudando, dos verdes escuros do cerrado para tons mais amarelados do sertão raso. O barulho do motor e o balanço do caminhão criavam uma espécie de embalo hipnótico. Depois de um tempo, a jovem dormiu de novo. Zeca aproveitou para pensar. Era um homem calejado.
Já tinha visto de tudo na estrada. Já socorreu gente caída. Já deu carona para quem precisava. Já chorou sozinho dentro da boleia ouvindo mensagem de rádio de caminhoneiros longe de casa. Mas nada, absolutamente nada, o afetou como aquela moça. Ela mexia com alguma coisa dentro dele. Uma saudade sem nome. Um vazio que ele nem sabia que ainda existia. Chegaram a Januária pouco depois das 9. A cidade era pequena, mas cheia de vida. Havia feira no centro, vendedores de queijo, castanha, rapadura, pimenta. O cheiro era de carvão, de café passado na hora, de tempero forte. Zeca parou o caminhão perto da pracinha. Desceram e seguiram a pé por uma ruela de chão batido. A jovem andava devagar, observando tudo com olhos curiosos. Crianças corriam descalças, um sanfoneiro tocava no canto da calçada. Quem mora aqui? Ela perguntou. Uma benzedeira, Dona Raimunda, mulher antiga. Quando minha filha era pequena, levei ela lá uma vez quando teve um quebranto. Melhorou em 2 dias. Você tem uma filha? Zeca se calou por um momento. A pergunta o desestabilizou. Tinha. Quer dizer, tenho, mas faz muito tempo que não nos falamos. Ela percebeu o peso na voz dele, mas não insistiu. Chegaram a uma casa simples, com janelas azuis e plantas penduradas na varanda. Um cheiro de arruda e alecrim tomava conta do ar. Antes de bater, a porta se abriu. "Tava esperando vocês", disse uma senhora de cabelos bem brancos, com um vestido florido e um lenço na cabeça. Os olhos eram pequenos, mas muito vivos. Zeca e a jovem se entreolharam. Como sabia que a gente vinha? Ele perguntou. O vento me contou. E os passarinhos também. Entrem. Lá dentro, a casa era fresca. As paredes cheias de santos, imagem de Nossa Senhora, fotografias antigas. Um rádio tocava baixo uma reza em latim. Dona Raimunda os guiou até a cozinha e mandou que se sentassem. Essa menina aí tá com o espírito preso no tempo. A alma dela tá carregando coisa que não é dela. Como assim? Perguntou a jovem, assustada. Nem tudo que a gente esquece é porque quer. Às vezes é proteção. Mas quando o corpo e o coração estão prontos, a memória volta sozinha. E você tá quase pronta, menina. Ela olhou para Zeca com os olhos marejados. Eu só quero saber quem sou. E por que sei tocar uma música que nem lembro de ter aprendido. Dona Raimunda se levantou, foi até uma caixa de madeira e tirou de lá um objeto coberto com tecido. Um pequeno acordeão infantil, antigo. Reconhece isso? A jovem levou as mãos à boca. Tocou o instrumento com reverência. E, sem entender como, seus dedos começaram a tocar a mesma melodia que cantarolou na noite anterior. Com perfeição. Como se tivesse ensaiado a vida inteira. Zeca ficou paralisado. Dona Raimunda sorriu. Essa música era da Helena mesmo, a que você viu na foto. Ela era professora de música na cidade de Jacobina. Diziam que adotou uma menina. Nunca ninguém viu. Depois sumiu. E essa menina sussurrou a jovem. Será que sou eu? Pode ser, disse a benzedeira, misteriosa. Mas a resposta está dentro de você. E vai chegar. A memória vem como rio, às vezes seca. Mas quando chove, ela volta com força. Zeca sentiu um aperto no peito. Algo estava se revelando, lento, mas firme. Saíram da casa pouco antes do meio-dia. O sol agora queimava forte. No caminho de volta ao caminhão, a jovem parou, olhou para o céu e disse: "Posso te pedir uma coisa?" "Pode. Não me deixa sozinha. Nem agora, nem depois." Zeca não respondeu com palavras. Apenas assentiu com a cabeça, olhando firme nos olhos dela. Era a primeira vez que alguém pedia algo tão simples, ao mesmo tempo tão profundo a ele. O sol do sertão já queimava alto quando Zeca e a jovem deixaram a cidade de Januária. O caminhão seguia firme, com os pneus roçando o asfalto quente da BR-135. Lá fora, o mundo parecia vibrar em tons de amarelo, marrom e verde claro. O vento levantava poeira e o céu, azul profundo, não deixava dúvidas de que o dia seria longo e seco. Na boleia, o silêncio era quase confortável. A jovem estava pensativa, olhando a paisagem como quem procurava sentido nas coisas simples. O movimento das folhas, os pássaros pousados nos fios, os barracões abandonados na beira da estrada.
De vez em quando, fechava os olhos e tentava se lembrar de algo. Qualquer coisa. Um nome, um rosto, uma casa, um cheiro. Mas tudo continuava envolto naquela névoa espessa que bloqueava sua memória. Zeca mantinha o olhar na estrada, mas de vez em quando espiava a expressão dela pelo canto do olho. Tinha aprendido, ao longo dos anos, a perceber mudanças no silêncio. Sabia quando alguém estava em paz ou em aflição só pelo jeito de respirar. E ela respirava fundo, como quem carrega uma carga invisível nas costas. Como você aguenta isso tudo? Ela perguntou, quebrando o silêncio de repente. Isso o quê? Essa estrada. O tempo longe das pessoas. A solidão. Ele respirou fundo. A gente acostuma. Aprende a escutar o que não tem som. Ela ficou um tempo em silêncio. Depois disse, eu acho que é isso que eu sinto. Um silêncio dentro de mim, mas tem algo querendo falar. Como se uma parte de mim gritasse lá no fundo, mas não conseguisse sair. A estrada vai te ajudar a ouvir, mas tem que ter paciência. A lembrança vem quando você está pronta. Ela assentiu, sem dizer mais nada. Horas depois, pararam em um pequeno povoado à beira da estrada para abastecer. O calor era quase insuportável. O posto tinha um pequeno restaurante com sombra e ventilador. Comeram arroz, feijão, bife acebolado e salada simples. Enquanto Zeca pagava a conta, a jovem olhou uma prateleira de livros usados no canto do salão. Pegou um caderno velho com capa azul desbotada. Ao folhear, parou subitamente. Zeca, ele se aproximou. Ela mostrou uma página com letras desenhadas à mão. Pequeno diário de Helena, para minha menina. O coração dele disparou. Pegou o caderno com cuidado. As páginas estavam amareladas, mas legíveis. Havia trechos curtos, bilhetes de carinho, desenhos simples de instrumentos musicais, partituras, pequenas poesias. Ela leu em voz alta, com lágrimas nos olhos. Hoje você tocou piano pela primeira vez. Nem parecia que era a primeira. É como se já soubesse tudo desde sempre. Te olhei e pensei, essa menina tem música no sangue. Eu conheço essa caligrafia, sussurrou a jovem, emocionada. Eu já vi essas palavras antes, mas não sei onde. Zeca virou o caderno e viu um carimbo quase apagado. Biblioteca Comunitária de Jacobina, Bahia. Foi lá que Dona Raimunda disse que Helena morava. Ele murmurou. Coincidência? Talvez. Mas ele já estava além de tentar racionalizar. Aquilo. Já tinha entendido que, com aquela moça, a estrada não seguia o rumo tradicional. Ela dobrava, cortava caminho, voltava e, ainda assim, levava adiante. Pegaram um caderno com autorização da atendente e seguiram viagem. Agora, com um novo destino em mente, Jacobina. Durante o caminho, a jovem ficou folheando o diário como se procurasse por ela mesma entre as linhas. Algumas frases pareciam cutucar algo dentro dela. A imagem de uma sala com janelas grandes, o cheiro de madeira e tinta, um piano de cauda, risadas, um jardim. No final da tarde, pararam num posto maior em Caeté. O local tinha ducha, lavanderia e até música ao vivo nas noites de sexta. Era quinta, mas havia um ensaio acontecendo no salão do restaurante. A jovem parou na porta, hipnotizada. No palco, 2 homens afinavam um violão e uma sanfona. O som que saiu dos instrumentos tocou algo dentro dela com força. Ela se aproximou, devagar, como se estivesse sendo puxada por um imã. Zeca ficou parado, observando. Um dos músicos, percebendo o interesse dela, a chamou. Quer cantar, moça? Ela hesitou. Não sei se consigo. A música sabe por você, respondeu o sanfoneiro, sorrindo. Ela subiu no palco devagar. O violonista começou a dedilhar os acordes de uma canção lenta, sertaneja, antiga. A melodia preencheu o ambiente como um perfume esquecido. E então, ela cantou. A voz dela saiu suave, mas segura, como se não fosse a primeira vez. As pessoas do restaurante foram parando, virando-se, ouvindo. O tempo pareceu suspenso. Zeca sentiu os olhos marejarem. Aquilo não era só talento, era lembrança, era alma. Ao terminar, os presentes aplaudiram de pé. Ela desceu do palco sorrindo, pela primeira vez desde que ele a encontrara. Eu lembro dessa música. Não sei como, mas lembro.
Zeca tocou o ombro dela. A memória está voltando. No caminhão, mais tarde, enquanto se preparavam para dormir, ela perguntou: Zeca, por que você me ajuda tanto? Nem me conhece. Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Porque um dia alguém também me estendeu a mão. E porque eu acho que você apareceu para me lembrar de quem eu sou. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Naquela noite, dormiram estacionados debaixo de um céu estrelado, em silêncio. Mas agora era um silêncio diferente. Não era o vazio. Era o tipo de silêncio que só existe quando duas pessoas compartilham o mesmo caminho, mesmo sem saber para onde ele leva. E pela primeira vez em muitos anos, Zeca dormiu em paz. O caminhão cruzava os limites da Bahia na manhã seguinte, cortando o cerrado que aos poucos se rendia à vegetação mais densa. A estrada agora era BR-324, sinuosa e cheia de vida. Ao longe, viam-se montanhas baixas e árvores de copa larga. O ar estava mais úmido, o céu mais fechado, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. No banco do carona, a jovem segurava o diário de Helena como se fosse uma extensão do próprio corpo. Virava as páginas devagar, como quem tivesse medo de acordar uma lembrança adormecida. Já não tremia como antes. Já não olhava para os lados com incerteza. Algo nela começava a se firmar, mas o vazio ainda estava lá. Só que agora, preenchido de perguntas. Zeca, ao volante, percebia tudo sem comentar. Aprenderá com o tempo que silêncio também é cuidado. Quando ela quisesse falar, falaria. Enquanto isso, ele dirigia. Como se aquele caminhão não fosse apenas um veículo, mas uma ponte entre o que ela foi e o que ela ainda descobriria ser. Chegaram a Jacobina por volta das 3 da tarde. A cidade era maior do que esperavam. Ruas de pedra, casarões antigos, igrejas centenárias e um centro movimentado. Parecia um lugar parado no tempo, mas cheio de histórias circulando nas esquinas. A primeira parada foi na biblioteca comunitária, onde o diário de Helena indicava ter sido deixado. O prédio ficava numa rua estreita, entre uma papelaria e uma escola de música. Um letreiro de madeira desbotado dizia Biblioteca Popular de Luísa Barbosa. A bibliotecária, uma senhora de óculos grossos e cabelo preso num coque elegante, os recebeu com desconfiança, mas curiosa. O diário da dona Helena, ela repetiu, franzindo a testa. Isso foi doado faz uns 15 anos. Nem sabíamos mais que estava no acervo. A gente encontrou numa estante num posto de estrada, explicou Zeca. A bibliotecária ajustou os óculos e olhou a jovem com mais atenção. Você tem os olhos dela, da Helena. A jovem se sobressaltou. Me disseram que ela desapareceu. Foi. Assim, de repente. Um dia, ela saiu de casa e nunca mais voltou. Deixou tudo, os livros, o piano, os quadros. A casa está fechada desde então. Ninguém teve coragem de mexer em nada. Zeca e a jovem trocaram um olhar silencioso. Essa casa ainda existe? Ele perguntou. Existe? Sim. Fica na Rua do Sol, depois da ponte, mas está trancada. O cartório local tentou localizar parentes, mas ninguém apareceu para reivindicar. A gente pode ir até lá? A bibliotecária hesitou, depois assentiu. Pode, mas vão com respeito. Lá é cheia de lembrança. Asterisco, asterisco, a Rua do Sol fazia jus ao nome. Apesar da tarde já cair, o reflexo dourado das janelas iluminava as calçadas com intensidade. Era uma rua calma, quase poética. No fim dela, entre duas jaqueiras antigas, estava o casarão. Branco, com detalhes azuis nas janelas, varanda de ferro e portas altas de madeira. Zeca parou o caminhão e desceu devagar. A jovem ficou parada em frente ao portão, os olhos fixos. Eu conheço esse lugar. Zeca não disse nada, apenas observava. Ela empurrou o portão. Estava destrancado. O rangido foi seco, como se a própria casa estranhasse o movimento. Passaram pelo jardim descuidado. Lá dentro, o ar estava pesado, não de sujeira, mas de lembrança. Os móveis cobertos com lençóis, quadros tortos, uma estante com livros empoeirados, um piano de cauda coberto por um pano bordado. A jovem parou diante dele, retirou o tecido com cuidado, passou a mão pelas teclas, fechou os olhos e tocou.
Uma melodia suave, melancólica, quase sussurrada. Zeca sentiu um arrepio subir pelas costas. A música era familiar. Ela também sentiu. Quando terminou, havia lágrimas em seu rosto, mas não de tristeza. Era como se a melodia tivesse aberto uma porta dentro dela. Eu costumava sentar aqui. Ela sussurrou. Com ela ao meu lado. Helena. Ela me chamava de Lúcia. Zeca ficou imóvel. É esse seu nome? Ele perguntou, com voz trêmula. Ela assentiu, aos poucos. Lúcia. Helena me chamava de Lúcia. Foi como uma represa rompendo. As lembranças começaram a voltar em fragmentos. A escola de música. A merenda com cheiro de banana frita. A rede na varanda. Helena penteando seus cabelos e ensinando a ler partituras. Lúcia chorava agora, mas sorria ao mesmo tempo, como se voltasse para si mesma, peça por peça. Zeca se aproximou, pegou sua mão. Ela apertou com força. Obrigada, ela disse. Se não fosse por você, eu não chegava aqui. Asterisco, asterisco, no dia seguinte, foram até o cartório local. Zeca ajudou Lúcia a dar entrada no processo de revalidação de identidade, explicando tudo o que sabiam. Com o apoio da bibliotecária e registros antigos, conseguiram localizar documentos que ligavam Lúcia à antiga Helena, comprovando que ela havia sido registrada informalmente como dependente da professora. Mas a grande surpresa veio com a visita de um antigo aluno de Helena, que ainda morava na cidade. Um senhor chamado Antenor, agora aposentado, apareceu na biblioteca ao saber da movimentação. Lúcia, não pode ser. Ele contou que estudava com Helena na mesma casa e que lembrava de uma menininha muito quieta que ela cuidava como filha. Disse que, após o desaparecimento de Helena, a menina também sumiu e ninguém nunca entendeu por quê. A polícia dizia que ela podia ter sido levada para algum abrigo ou até ter fugido por confusão, mas ninguém achou nada. Eu acho que fui levada por alguém, mas não lembro, disse Lúcia, com os olhos marejados. Só lembro que, depois da última noite aqui, tudo ficou escuro. E então, nada. Antenor pegou sua mão, emocionado. O importante é que você voltou. Asterisco, asterisco, nos dias seguintes, Lúcia e Zeca ficaram hospedados na cidade. Lúcia passou a frequentar a biblioteca e ajudava na arrumação da casa de Helena, que agora lhe pertencia legalmente. Zeca observava com orgulho silencioso. Sabia que seu tempo ali estava chegando ao fim. A estrada chamava. A carga que havia deixado para trás por causa da situação com Lúcia precisava ser entregue. Era sua responsabilidade. Mas antes de partir, quis resolver algo pendente. Voltou a ligar para a filha, com quem não falava há anos. Após algumas tentativas, ela atendeu. O diálogo foi breve, cauteloso, mas verdadeiro. "Tô passando por um lugar aqui que me fez lembrar de você", ele disse. Ela respondeu com voz baixa, mas sem raiva. "Ainda tá rodando por aí. Pai? Tô. Mas agora com alguém que me ensinou que tem coisa que a gente não pode deixar para depois." Eles marcaram de se encontrar. Não naquele momento, mas num breve futuro. Um recomeço possível. Asterisco, asterisco, na despedida, Lúcia abraçou Zeca com força. "Você foi meu lar quando eu não tinha chão. E agora que tenho uma casa, queria que você soubesse, ela também é sua, se um dia quiser voltar." Ele não respondeu com palavras. Apenas segurou o rosto dela e sorriu, emocionado. "Você encontrou o que estava procurando, Lúcia?" "Sim, mas também encontrei mais. Encontrei você." Zeca voltou à estrada com o coração cheio. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sentia vazio ao partir. Sentia que, ao invés de deixar algo para trás, estava levando tudo consigo. Lúcia ficou em Jacobina. Voltou a dar aulas de música na escola que havia sido reaberta graças ao diário de Helena, agora exposto na biblioteca como memória viva de uma história que nunca deixou de existir. Apenas esperava o tempo certo para ser lembrada. Os primeiros raios de sol tocavam o horizonte quando Zeca estacionou seu caminhão na entrada de uma pequena fazenda ao lado da rodovia. O cheiro da terra molhada após a chuva da noite anterior misturava-se ao aroma das árvores frutíferas que cercavam o lugar. A brisa suave carregava a promessa de um novo começo. Depois de dias rodando, a sensação de estar em um ambiente mais calmo, mais vivo, tocou algo dentro do caminhoneiro.
A estrada sempre lhe ensinara a valorizar cada instante, cada parada, mas naquele momento a fazenda parecia mais do que um descanso, parecia um convite para a cura. Lúcia caminhava ao lado dele, os olhos atentos à beleza simples daquele pedaço do Brasil que ainda resistia à pressa do mundo moderno. Ela já não era mais aquela jovem perdida, sem rumo. A cada dia, as memórias que retornavam lhe traziam um pedaço de si mesma que antes estava guardado, escondido. Zeca, você acha que a estrada vai me deixar ficar aqui? Ela perguntou, a voz carregada de esperança. Ele sorriu, olhando para o céu. A estrada sempre chama, mas às vezes a gente pode escolher quando atende. Ela parou, pensativa, e observou o horizonte, onde o sol começava a desenhar sombras longas sobre as plantações. Eu quero ficar. Quero aprender a cuidar dessa terra, a cultivar as minhas raízes, assim como a senhora Helena fazia. Zeca sentiu um aperto no peito. Ele sabia que o tempo deles juntos estava se esgotando, mas também compreendia que aquele era um momento crucial para Lúcia, o momento em que ela poderia se reencontrar. Na fazenda, a rotina começou a se desenhar. Lúcia acordava cedo, ajudava no cuidado das plantas e animais, e à tarde, dedicava-se a escrever no Diário Azul, como se resgatasse sua história página por página. Zeca, embora com o coração apertado, mantinha o caminhão pronto para a próxima viagem, sabendo que seu papel era ser o porto seguro até que ela estivesse firme. O silêncio entre os dois, antes cheio de dúvidas e medo, agora estava repleto de cumplicidade e confiança. Zeca observava cada pequena conquista dela. Um sorriso ao colher o primeiro fruto maduro, o olhar brilhante ao tocar as teclas do piano portátil que trouxera para a fazenda. Mas nem tudo era fácil. Um dos maiores obstáculos surgiu quando a jovem tentou se inscrever para retomar seus estudos na escola local. Apesar do apoio dos professores, havia barreiras burocráticas que dificultavam sua matrícula. Documentos antigos, certidões perdidas, processos demorados, tudo isso parecia um muro invisível que teimava em impedir seu recomeço. Além disso, a saudade do passado ainda batia forte. Certa noite, enquanto conversava na varanda, Lúcia desabafou. Eu sinto falta de Helena. Sinto falta da música, do carinho, das histórias. E, às vezes, sinto medo de que tudo isso se perca para sempre. Zeca apertou sua mão. O que você tem aqui dentro e o que está escrevendo no diário vai manter tudo vivo. Você é a ponte entre o que foi e o que será. Enquanto isso, na cidade, Antenor mantinha contato com Lúcia e Zeca. Ele se tornou um mentor para a jovem, compartilhando histórias e ensinando técnicas musicais que Helena lhe havia passado. Essa conexão ajudava Lúcia a recuperar não só a memória, mas também a confiança em si mesma. Outra subtrama se desenvolvia com a aproximação de uma professora de literatura que chegou à escola para ajudar nas aulas. Ela mostrou interesse em conhecer a história de Helena e Lúcia e propôs organizar uma exposição sobre a vida da ex-professora e da jovem perdida. O projeto trouxe esperança para a comunidade, que se uniu para resgatar um capítulo esquecido da história local. Entretanto, nem tudo era só flores. Zeca enfrentava um conflito interno. Ele carregava o peso de ter deixado sua própria família para trás. O afastamento da filha, a distância que anos e mágoas criaram, ainda o consumia. Embora o reencontro inicial tenha sido um passo importante, ele sabia que precisava se reconciliar consigo mesmo antes de seguir em frente. Uma noite, sozinho no caminhão, ele escreveu uma carta para a filha. Não para enviar, mas para organizar seus pensamentos. Ele falou sobre arrependimentos, sonhos não realizados e a esperança de recomeçar. Eu preciso ser melhor, murmurou para o vazio. Enquanto isso, Lúcia teve uma pequena vitória. Conseguiu convencer um funcionário do cartório a agilizar seus documentos escolares. Com isso, a expectativa de retornar à escola ganhou força. Mas a jornada não seria simples. No primeiro dia de aula, ela enfrentou olhares curiosos e alguns cochichos. A insegurança ameaçou tomar conta, mas a lembrança das melodias que cantava no caminhão e o apoio silencioso de Zeca fizeram seguir em frente. O obstáculo seguinte veio na forma de uma prova importante que definiria sua aprovação. Estudou com afinco, contando com a ajuda de Antenor e da professora de literatura. Quando recebeu a nota, um sorriso de alívio e orgulho iluminou seu rosto. O esforço estava valendo a pena.
Mas o capítulo não estaria completo sem um dos momentos mais marcantes da jornada, a visita inesperada da filha de Zeca. Ela chegou numa tarde de domingo, com um olhar misto de desconfiança e esperança. O encontro foi tenso, cheio de palavras não ditas e emoções contidas. No entanto, ao ver Lúcia e ouvir sua história, algo mudou. Então, você é a menina da estrada, disse a filha, com um sorriso tímido. Zeca segurou a mão dela, sentindo que, finalmente, o caminho para... Quero saber uma coisa, de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Reconciliação começava a se abrir. Com o passar dos meses, o cenário da fazenda mudou. A terra, antes descuidada, começou a florescer sob o toque delicado de Lúcia. O piano ganhou espaço na varanda, onde as notas enchiam o ar de vida e memória. Zeca, embora ansioso pelas próximas viagens, sentia que ali também tinha um lar. A estrada continuava chamando, mas a viagem agora tinha um significado diferente. Era a estrada que unia passado, presente e futuro. A estrada que permitia a cura. O sol já despontava tímido no céu quando Zeca arrumava a carga no caminhão. Era uma manhã fresca, com aquele cheiro característico de terra molhada que só se sente em regiões rurais logo após a chuva. Lúcia observava a movimentação, o olhar fixo, quase como se estivesse absorvendo cada detalhe, cada aroma, cada som. A fazenda, que até então parecia uma pausa na sua vida, começava a mostrar seu verdadeiro valor. Um lugar para reencontrar suas raízes, mas também para se preparar para o que estava por vir. Ela não sabia exatamente o que esperar do futuro, mas algo dentro dela dizia que estava pronta para enfrentá-lo. A cada página do diário de Helena, mais se descobria. E a música, aquela linguagem que unia corações, parecia ser o elo que mantinha sua história viva. Pronta para mais uma viagem? Zeca perguntou, quebrando o silêncio. Ela deu um sorriso, ainda um pouco tímido, mas cheio de determinação. Pronta. O destino era a cidade de Feira de Santana, um importante entroncamento comercial e cultural da região. Lá, Lúcia esperava encontrar respostas para uma série de perguntas que ainda a atormentavam, especialmente sobre sua origem e o mistério que envolvia seu desaparecimento. Durante a viagem, o caminhoneiro compartilhou histórias da estrada, das pessoas que encontrou e das paisagens que viu. Lúcia, por sua vez, falava sobre a música, o diário e os poucos fragmentos de memória que começavam a clarear. A estrada é um mundo à parte, disse Zeca. Cada parada, cada rosto, cada conversa, tudo isso vai construindo a gente. Ela assentiu, olhando pela janela. E, às vezes, a estrada é o que nos traz de volta para casa. Chegando em Feira de Santana, a movimentação intensa da cidade causou um choque. O burburinho dos mercados, o cheiro de especiarias e o som dos comerciantes anunciando seus produtos criavam uma atmosfera vibrante. Lúcia se sentiu ao mesmo tempo fascinada e intimidada. Era um mundo diferente daquele silêncio da fazenda, mas que ela precisava conhecer para avançar. O primeiro passo foi procurar um centro cultural, local que havia sido recomendado por Antenor. O espaço era conhecido por preservar a memória da região e ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Lá, uma coordenadora chamada Marisa recebeu Lúcia com um sorriso acolhedor. Sua motivação era clara: ajudar jovens a reconstruírem suas vidas através da cultura e da educação. Sua história é uma inspiração, disse Marisa. Quero que saiba que aqui você terá apoio para tudo o que precisar. Com o apoio de Marisa, Lúcia começou a participar de oficinas de teatro, música e literatura, atividades que a ajudavam a fortalecer sua identidade e confiança. Enquanto isso, Zeca aproveitava para resolver assuntos pendentes relacionados à sua carga. Em meio à correria do trabalho, sentia o peso da responsabilidade, mas também o alívio de ver Lúcia encontrar caminhos. No entanto, os desafios não tardaram a aparecer. Uma das reviravoltas médias da história aconteceu quando o caminhoneiro descobriu que uma entrega importante para um cliente antigo estava atrasada devido a problemas mecânicos no caminhão. A tensão aumentou, pois o prazo era curto e a reputação de Zeca estava em jogo. Ele precisou recorrer a um mecânico de confiança em Feira de Santana para realizar o conserto.
Durante o processo, uma conversa franca entre eles revelou que, assim como Zeca, o mecânico também carregava suas próprias dores e sonhos adiados. Essa conexão inesperada trouxe alívio e renovou as forças do caminhoneiro. Enquanto isso, Lúcia enfrentava outro obstáculo: a dificuldade em acessar documentos que comprovassem sua identidade e histórico escolar. Sem esses papéis, sua inscrição em cursos e atividades culturais ficava comprometida. Mas, com a ajuda de Marisa e de Antenor, eles traçaram um plano para localizar arquivos antigos no centro de documentação da cidade. Foram dias de buscas, pesquisas e entrevistas com funcionários públicos que pouco a pouco começaram a acreditar na história da jovem. Uma pequena reviravolta aconteceu quando um funcionário encontrou um documento que parecia ser um certificado de conclusão de curso com o nome de Helena e uma referência à tutela de Lúcia. Esse avanço trouxe esperança, mas também expôs a jovem a um dilema. Se os papéis antigos fossem suficientes para comprovar sua identidade, haveria a possibilidade de questionamento sobre seu passado e as decisões que Helena tomou ao cuidar dela. Durante uma visita ao Centro Cultural, Lúcia recebeu uma ligação inesperada. Era a filha de Zeca, querendo confirmar um encontro marcado para resolverem as pendências do passado. A conversa foi tensa, com palavras pesadas e silêncios longos. Zeca sentiu a angústia que carregava há anos se misturar com a esperança de um novo começo. Para Lúcia, aquele momento foi mais uma prova de que, mesmo com todos os desafios, ela não estava sozinha. À noite, sentados numa praça iluminada por lampiões antigos, Zeca e Lúcia conversaram sobre o significado de família. Eu perdi a minha por anos, confessou Zeca, mas você me ensinou que família é mais do que sangue. É quem caminha com a gente, mesmo quando a estrada é difícil. Lúcia sorriu, sentindo-se parte de algo maior. No penúltimo dia em Feira de Santana, um grande evento cultural reuniu artistas locais, visitantes de várias cidades. Lúcia teve a oportunidade de subir ao palco para tocar uma composição inspirada nas melodias do Diário de Helena. O público ficou emocionado com a autenticidade e sensibilidade da jovem, que se entregou completamente à música. Zeca assistia, orgulhoso e emocionado, sabendo que aquela vitória era resultado de muito esforço, superação e apoio mútuo. O último obstáculo surgiu quando, na volta para a fazenda, o caminhão sofreu um pneu furado em um trecho isolado da estrada. Sem sinal de celular e com o sol se pondo, Zeca precisou improvisar para trocar o pneu e garantir a segurança de ambos. Foi um momento de tensão, mas também de demonstração de resiliência e parceria. Finalmente, de volta à fazenda, Lúcia sentiu que, embora ainda houvesse um longo caminho pela frente, a sensação de pertencimento e esperança dominava seu coração. Zeca, por sua vez, sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas sentia que aquela etapa era uma vitória que valia cada sacrifício. A fazenda amanheceu sob um céu azul e límpido, o aroma de café fresco se espalhando pela casa simples, onde Lúcia já começava a se sentir mais em casa. O som das folhas balançando suavemente no vento trazia uma calma que contrastava com a tempestade emocional que ainda habitava seu coração. Depois da última viagem, os dias tinham se tornado uma mistura de esperança e inquietude. Zeca estava ocupado arrumando o caminhão para uma nova jornada. Sabia que não poderia ficar ali para sempre e que aquela era mais uma parada no caminho, mas havia algo diferente dessa vez. O tempo parecia encurtar e cada despedida carregava um peso maior. Lúcia, por sua vez, estava determinada a aprofundar suas raízes no lugar onde Helena havia deixado sua marca. A música se tornará sua voz, seu alento e seu diário azul, seu mapa. Mas o passado ainda guardava segredos que ela precisava desvendar e a estrada não permitia que tudo fosse revelado de uma vez. A manhã seguiu com uma visita inesperada. A professora de literatura, animada com a repercussão do projeto cultural, trouxe um presente para Lúcia, um livro antigo, repleto de poesias regionais, com anotações feitas à mão que pertenciam a Helena. "Acho que você vai gostar", disse a professora, entregando o volume com um sorriso. Lúcia folheou o livro com reverência. As palavras, impregnadas de sentimentos e cultura, despertaram nela uma conexão ainda mais profunda com suas raízes. Cada verso parecia contar uma parte da história que faltava. "É como se Helena ainda estivesse aqui", sussurrou. Enquanto isso, Zeca tentava resolver um problema com sua carga. Um cliente na capital reclamara de atraso e exigia uma solução imediata.
O caminhoneiro sabia que aquela era uma prova para sua reputação e que qualquer deslize poderia significar perdas que ele não podia suportar. Foi nesse momento que uma pequena reviravolta o surpreendeu. Um antigo parceiro de estrada apareceu com uma proposta de trabalho que poderia aliviar sua situação financeira. Porém, a oferta exigia uma longa viagem, afastando ainda mais a fazenda e de Lúcia. O dilema ficou claro: aceitar a oportunidade e garantir o futuro, ou permanecer para apoiar a jovem naquele momento delicado. Em meio a essas decisões, Lúcia enfrentava sua própria batalha interna. A busca por suas origens, os documentos que ainda faltavam e o medo de não conseguir completar seu processo de reinserção escolar criavam uma pressão constante. Um dia, ao conversar com Marisa, a coordenadora do Centro Cultural, desabafou: às vezes, sinto que estou tentando montar um quebra-cabeça com peças faltando. Quero me encontrar, mas parece que as respostas fogem. Marisa ouviu atentamente. A jornada é feita de paciência e coragem. Você já avançou muito e não está sozinha. No meio dessas dificuldades, uma reviravolta média trouxe um novo aliado para a causa de Lúcia. Um músico local, que conhecera Helena em seus tempos de juventude, ofereceu-se para ajudar a jovem a preparar um recital que pudesse contar sua história através da música. Esse gesto abriu portas para uma nova subtrama: a preparação para um evento que prometia unir a comunidade e fortalecer os laços afetivos que estavam sendo reconstruídos. As semanas seguintes foram marcadas por treinos intensos, encontros com artistas e preparativos para o recital. Lúcia sentia-se cada vez mais confiante, mas a ansiedade também crescia. Zeca, mesmo à distância, acompanhava cada passo. As ligações entre os dois tornaram-se mais frequentes e a conexão que nasceu na BR-199 se transformava em algo sólido e inspirador. No meio dessa correria, Zeca teve um momento de vulnerabilidade. Sentado no caminhão, após uma longa viagem, ele escreveu em seu diário particular, um hábito que mantinha desde jovem, sobre seus medos, suas esperanças e a vontade de reparar o tempo perdido com a filha. Essa reflexão trouxe à tona o conflito interno que o acompanhava há anos, a luta entre a necessidade de estar presente para quem ama e as demandas implacáveis da estrada. Enquanto isso, Lúcia encontrou forças para enfrentar uma prova importante na escola. O resultado da avaliação representava um passo fundamental para sua reinserção acadêmica. Com o apoio da professora e de seus amigos do Centro Cultural, ela estudou com afinco, mas a noite anterior ao exame foi marcada por um sonho intenso, onde vozes do passado pareciam sussurrar-lhe segredos que ainda precisava decifrar. Na manhã do teste, sentiu um misto de ansiedade e determinação. Sabia que aquela vitória não seria apenas sua, mas de todos que acreditavam em sua transformação. O recital chegou finalmente. A pequena praça da cidade se encheu de moradores, artistas e visitantes. Luzes, sons e cores criaram uma atmosfera mágica, onde passado e presente se encontravam. Lúcia subiu ao palco, o coração acelerado, mas a voz firme. Cada nota, cada palavra, carregava o peso das emoções vividas. A plateia ouvia em silêncio, emocionada. Zeca, assistindo de longe, sentiu uma alegria profunda, como se aquele momento fosse a recompensa de toda a luta. Mas o capítulo não terminaria sem uma reviravolta significativa. Após o recital, uma conversa reveladora entre Lúcia e Marisa trouxe à tona segredos da vida de Helena que ninguém imaginava. Essas descobertas alteraram o rumo da história, abrindo novos caminhos para a jovem, mas também exigindo coragem para encarar o desconhecido. O capítulo fechou com o cenário mudando novamente. A fazenda, agora iluminada pelo luar, parecia mais viva do que nunca, testemunha silenciosa de uma jornada de superação e esperança. A brisa da madrugada trazia um frescor acolhedor à varanda da fazenda, onde Lúcia se sentava com o diário azul aberto sobre as pernas. As páginas já estavam gastas pelo tempo e pelas mãos que as haviam segurado, mas cada palavra ainda pulsava como uma vida própria. Naquela noite, ela sentia que o que tinha lido mudaria tudo, e que as respostas finalmente começavam a desabrochar. Enquanto isso, Zeca preparava o caminhão para a próxima viagem, mas o pensamento não saía da jovem que havia encontrado perdida na BR-119. A cada quilômetro que percorria, sentia-se mais ligado a ela, como se sua própria história estivesse entrelaçada com a dela. Os dias que se seguiram trouxeram uma série de acontecimentos marcantes. Entre eles, Lúcia descobriu uma carta escondida no diário que Helena nunca enviou.
A carta estava endereçada a uma pessoa chamada Manuel, uma figura misteriosa que, até então, ninguém havia mencionado. O conteúdo da carta falava de sonhos interrompidos, de um amor proibido, da promessa de um reencontro que nunca aconteceu. Essa revelação mudou a percepção de Lúcia sobre a mulher que a criou e trouxe uma nova urgência para sua busca. Mas a descoberta não veio sem obstáculos. Procurar por Manuel na pequena cidade revelou-se uma tarefa complexa. Muitas pessoas tinham ouvido falar dele, mas ninguém sabia onde encontrá-lo. O tempo começava a pesar e a ansiedade crescia. Enquanto isso, Zeca enfrentava uma grande reviravolta quando, em uma parada estratégica na estrada, descobriu que a carga que transportava havia sido desviada por um erro administrativo. A responsabilidade recaía sobre ele, e ele precisaria provar sua inocência. O caminhoneiro se viu diante de uma corrida contra o relógio, precisando reorganizar a logística e contatar fornecedores para evitar prejuízos. Essa situação exigiu dele toda a sua experiência e sangue frio. Em meio a essa tensão, ele também buscava apoio emocional. A conversa com sua filha, ainda marcada por ressentimentos, mostrava-se difícil, mas necessária. Aos poucos, ele percebia que a reconciliação passava pelo perdão, não apenas dos outros, mas de si mesmo. De volta à fazenda, Lúcia começou a se envolver mais com a comunidade local. Participar das feiras regionais, onde as tradições culturais e culinárias se manifestavam com força, ajudava a jovem a se sentir pertencente. Os aromas de queijo coalho assado, rapadura e café fresco, misturados ao som do forró e das modas de viola, criavam uma atmosfera que fortalecia sua identidade. A cultura do sertão baiano não era apenas cenário, mas personagem ativo na sua transformação. Nessa fase, uma subtrama delicada emergiu. Lúcia descobriu que uma antiga amiga de Helena ainda vivia na região, mas sofria com dificuldades de saúde e isolamento. O encontro entre elas foi emocionante, revelando aspectos da vida da mulher que Lúcia tanto admirava e ajudando-a. Jovem a entender o peso dos sacrifícios feitos por quem a criou. Essa amizade renovada trouxe luz sobre as razões pelas quais Helena decidiu proteger Lúcia e se afastar, num gesto de amor e também de medo pelo que o futuro reservava. Zeca, após superar o problema da carga, recebeu uma proposta para integrar uma cooperativa de caminhoneiros da região, que oferecia melhores condições de trabalho e segurança. A ideia parecia tentadora, mas também exigia dele abrir mão da liberdade da estrada solo, algo que ele valorizava profundamente. O conflito interno crescia. Como conciliar o desejo por estabilidade e a paixão pela estrada? Era uma decisão que impactaria não apenas sua vida, mas a de Lúcia, que agora dependia dele para se sentir segura. No meio dessas reflexões, uma reviravolta média revelou que a jovem, para conseguir se inscrever no curso técnico que tanto desejava, precisaria de uma autorização especial, já que sua documentação ainda estava incompleta. A busca por essa autorização levou a uma série de encontros com autoridades locais, cada um mostrando um pouco das burocracias e desafios enfrentados por quem tenta recomeçar. Foi nesse momento que Lúcia descobriu que a colaboração da comunidade seria fundamental para seu sucesso. Marisa e outros moradores se mobilizaram para ajudá-la, fortalecendo os laços e mostrando que, apesar dos desafios, ninguém estaria sozinho. Com a aproximação do início do curso, a tensão aumentava. Lúcia sentia-se ansiosa, mas também determinada a dar o melhor de si. Zeca, apesar da distância por causa do trabalho, não poupava esforços para estar presente nos momentos mais importantes, telefonando sempre que podia para incentivar a jovem. Durante uma noite de festa junina na cidade, tradicional e cheia de cores, Lúcia e Zeca se reencontraram depois de semanas afastados. O clima da festa, com fogueiras, quadrilhas e comidas típicas, criou o cenário perfeito para que eles pudessem fortalecer sua ligação. O encontro foi marcado por conversas sinceras, risos e até mesmo algumas lágrimas. O abraço apertado revelou o quanto haviam sofrido com a distância e o quanto precisavam um do outro. Por fim, uma grande reviravolta marcou o final do capítulo. Lúcia recebeu uma carta oficial confirmando a autorização para seu ingresso no curso. A notícia foi celebrada como uma conquista coletiva, resultado do esforço e da união de muitos. Mas havia um detalhe surpreendente. O documento vinha acompanhado de uma recomendação para que ela procurasse uma instituição de apoio a jovens em situação de vulnerabilidade na capital. Era um convite para um novo desafio, um passo importante para seu futuro.
O capítulo terminou com Lúcia olhando para o céu estrelado, sentindo que, apesar das dificuldades e segredos, estava pronta para seguir em frente. A estrada à frente era longa, mas agora ela sabia que não caminharia sozinha. O sol nascente pintava o céu com tons alaranjados enquanto Lúcia arrumava suas coisas para a mudança à capital. Era um passo que ela esperava dar havia muito tempo, mas que agora vinha carregado de emoções conflitantes. A despedida da fazenda, da comunidade que a acolhera e das pessoas que passaram a fazer parte de sua vida foi difícil. A professora Marisa, com quem ela desenvolveu uma ligação forte, fez questão de acompanhar o momento. Entre lágrimas e sorrisos, incentivou Lúcia a não esquecer as raízes e a coragem que a trouxeram até ali. Nunca deixe o sertão sair do seu coração, disse Marisa, abraçando-a. Zeca, por sua vez, enfrentava mais um desafio. A distância aumentava o peso de sua responsabilidade como pai e amigo. Cada ligação era uma tentativa de manter a proximidade, mas ele sentia que precisava fazer mais. O convite para a cooperativa ainda pairava sobre ele. Aceitar significava abrir mão da liberdade que a estrada lhe dava, mas recusá-lo poderia significar perder estabilidade. O caminhoneiro estava dividido entre dois mundos, ambos essenciais. A viagem de Lúcia para a capital foi marcada por encontros inesperados. No ônibus que a levava, conheceu outros jovens com histórias semelhantes, buscando educação, uma nova chance e esperança. Essas conexões deram à jovem uma sensação de pertencimento, mostrando que seus desafios não eram únicos e que havia força na união. Na nova escola, Lúcia teve que enfrentar a adaptação ao ambiente urbano, mais frio e impessoal que o aconchego do sertão. As aulas eram exigentes e o ritmo acelerado fazia sentir-se insegura. Mas ela encontrou em uma colega de classe uma garota extrovertida e solidária, uma amiga que se tornou seu apoio. A amizade foi crescendo aos poucos, entre confidências e ajuda mútua. Enquanto isso, Zeca tomou uma decisão importante. Aceitou o convite da cooperativa. A mudança exigiu que ele aprendesse a lidar com burocracias, rotinas e responsabilidades novas, mas também lhe trouxe segurança. A cooperativa, por sua vez, estava passando por dificuldades financeiras, e Zeca logo percebeu que precisaria ajudar a salvar o grupo, não apenas para si, mas para colegas que dependiam daquele trabalho. De volta à capital, Lúcia passou a frequentar uma instituição que oferecia suporte para jovens em situação de vulnerabilidade. Lá, conheceu profissionais que a incentivaram a desenvolver suas habilidades artísticas e acadêmicas. Foi nesse ambiente que ela descobriu o poder da expressão e da luta para transformar realidades. Uma reviravolta média aconteceu quando Lúcia descobriu que alguns documentos essenciais para sua regularização estavam retidos por erro administrativo. A burocracia mostrava-se um inimigo tão duro quanto a distância e o preconceito. Com a ajuda da amiga e dos profissionais da instituição, ela iniciou uma batalha para resolver as pendências, enfrentando filas, papéis e impasses que consumiam seu tempo e energia. Enquanto isso, Zeca tentava equilibrar a vida entre as viagens e as novas responsabilidades da cooperativa. A rotina puxada trazia cansaço e momentos de dúvida. Porém, uma notícia positiva veio. Um contrato importante fora fechado, garantindo uma boa renda para os próximos meses. Era um sopro de esperança, mas também uma pressão para manter os resultados. No meio desse turbilhão, Lúcia passou por momentos de fragilidade. Sentia falta da fazenda, da música simples, do calor das pessoas que a acolheram. A solidão da cidade grande e a distância da família pesavam. Numa noite especialmente difícil, ela ligou para Zeca, que a ouviu com atenção e a encorajou a persistir. A conversa fortaleceu os laços entre os dois, revelando um lado mais humano e vulnerável do caminhoneiro. Com o avanço dos meses, Lúcia começou a se destacar na escola e na instituição, participando de projetos culturais e apresentações. Cada vitória era fruto de esforço e dedicação, mas também de sacrifícios. O cansaço acumulado e a pressão começaram a cobrar seu preço, e a jovem teve que aprender a equilibrar trabalho, estudos e vida pessoal. A ajuda da amiga e dos profissionais foi fundamental nesse processo. Por fim, uma grande reviravolta marcou o capítulo. Lúcia foi convidada a participar de um festival cultural na capital, onde teria a chance de mostrar sua música para um público maior. Essa oportunidade representava um sonho, mas também um desafio, pois a organização do evento exigia dela uma preparação intensa e uma exposição que a deixava ansiosa. Zeca,
Ao saber da notícia, fez questão de estar presente no festival, mesmo que isso significasse enfrentar uma longa viagem. O capítulo terminou com Lúcia no palco, sentindo as luzes sobre si e a plateia atenta. A voz, firme e emocionada, ecoava suas raízes e suas esperanças, mostrando que a estrada, por mais longa que fosse, valia a pena ser percorrida. A cidade parecia maior naquela manhã. Os prédios, o vai e vem apressado das pessoas, o barulho dos ônibus cruzando as avenidas, tudo parecia ampliar a tensão no peito de Lúcia. Era o dia do Festival Cultural, o maior evento que ela já enfrentará, e também a primeira vez que se apresentaria diante de uma multidão tão diversa. Mas, mais do que o tamanho do público, era o significado daquele palco que fazia suas mãos suarem. Ali, não era só sua música que seria ouvida, era sua história. Era a história de uma menina encontrada à beira da BR-19, sem memória, sem nome, com apenas um diário azul e uma melodia escondida no peito. Era a história de Helena, a mulher que a criou com amor. Era a história de Zeca, o caminhoneiro que a viu como ninguém mais viu. No camarim improvisado, ela olhava para o espelho. O vestido simples trazia bordados típicos do sertão, uma homenagem às suas raízes. Pendurado no pescoço, um pequeno pingente de madeira que ganhará de Dona Lourdes, com as iniciais H e L entalhadas à mão. No bolso interno da bolsa, o diário azul. Ela o levava sempre com ela. Preparada? Perguntou sua amiga, com um sorriso de cumplicidade. Acho que nunca se está realmente preparada, mas estou pronta. Do lado de fora, Zeca se misturava à multidão. Estava exausto da longa viagem, mas com o coração cheio. Ver Lúcia ali, prestes a se apresentar, era algo que jamais imaginara quando encontrou sozinha no acostamento, tremendo de frio e confusa. Ele se lembrava bem daquela imagem. O que o fizera parar não fora o gesto, nem o medo de um acidente. Foi um sentimento que ele não sabia explicar, uma sensação forte, como se o destino tivesse colocado algo importante na sua frente. Ele apenas atendeu. Desde então, a vida dos dois mudará profundamente. Ele aprenderá a se abrir, a pedir ajuda, a se perdoar. E agora, ali no meio da cidade grande, esperava ansioso por vê-la brilhar. A música começou. As primeiras notas encheram o auditório. A melodia era simples, mas carregada de emoção. Lúcia tocava com os olhos fechados, permitindo que o som falasse por ela. Quando começou a cantar, um silêncio reverente tomou conta do lugar. A letra contava uma história de reencontro, de uma menina perdida e um homem cansado, de uma estrada solitária e um caderno cheio de lembranças. Contava também sobre o medo, a coragem e a força do afeto que se constrói com gestos pequenos. Não era apenas uma canção, era uma confissão. E foi ali, no meio da música, que algo dentro de Zeca se desfez. Ele sentiu as lágrimas descerem silenciosas. Pela primeira vez, ele se permitia chorar sem vergonha. Por quê? Naquele instante, soube que havia feito a coisa certa. O final da apresentação foi ovacionado. A plateia levantou-se em aplausos e Lúcia sentiu uma onda quente de emoção tomar conta de seu corpo. Ela não conseguia falar. Apenas sorriu e inclinou a cabeça em reverência. Mais tarde, já nos bastidores, ela reencontrou Zeca. O abraço entre os dois foi longo, silencioso. Um abraço de reconhecimento, de gratidão, de amor que não precisava de laços sanguíneos para ser verdadeiro. Você me salvou? Ela disse. Foi você que me salvou. Ele respondeu. As semanas seguintes foram como um sopro. O vídeo da apresentação viralizou nas redes da instituição. A história de Lúcia, contada com sensibilidade e verdade, passou a circular em jornais locais, programas de rádio e até em redes de caminhoneiros que lembravam de Zeca como um homem honesto e batalhador. Um produtor cultural entrou em contato oferecendo a Lúcia a oportunidade de gravar um EP com músicas autorais. Ela aceitou, mas com uma condição, que parte do projeto fosse direcionada a comunidades da fazenda onde tudo começou. Marisa, emocionada com a notícia, iniciou junto a Lúcia a criação de um projeto cultural que levava música, teatro e oficinas para jovens da zona rural. O projeto foi batizado de Rodas da Esperança, em homenagem às rodas do caminhão que a levaram para longe e, depois, para casa. Zeca, por sua vez, seguia colhendo frutos de sua nova fase.
A cooperativa prosperava, com mais caminhoneiros se unindo e ajudando uns aos outros. Ele agora participava da organização dos roteiros, das negociações e até dava palestras e encontros de motoristas sobre segurança e saúde emocional na estrada. Foi num desses eventos que sua filha apareceu. O reencontro foi cheio de cautela e silêncio no começo, mas aos poucos, com paciência, ambos começaram a reconstruir algo que parecia perdido. Ela não pediu explicações. Ele não cobrou perdão. Apenas se olharam como dois que sabem que o tempo é curto demais para guardar mágoas. Não sei se consigo ser filha de novo, ela disse. Nem eu sei como ser pai. Mas a gente pode começar como amigos. E assim começaram. Lúcia voltou à fazenda depois de 6 meses na capital. Já estava matriculada no ensino superior e conciliava os estudos com a música. A cada visita à fazenda, levava novas ideias para o projeto Rodas da Esperança. A casa de Helena agora servia de sede para o projeto e o antigo quarto da mulher se transformará numa pequena biblioteca comunitária, com livros doados e instrumentos musicais. Um dia, sozinha no velho quintal, Lúcia sentou-se sob o pé de manga e abriu o Diário Azul mais uma vez. As últimas páginas estavam em branco. Era como se Helena tivesse deixado o restante da história para ela continuar. E ela continuou. Escreveu ali sobre o reencontro com Zeca, sobre os desafios enfrentados, sobre os momentos de dúvida e os de coragem. Escreveu sobre a música que a salvara e sobre o amor que descobrira na amizade, na comunidade e nos caminhos que a vida lhe ofereceu. Naquele mesmo dia, Zeca chegou com uma surpresa. Um rádio antigo, daqueles de pilha, restaurado. Era o mesmo modelo que Helena usava quando contava histórias para Lúcia. Ainda funciona, ele disse, sorrindo. Eles o ligaram e uma música de raiz começou a tocar. Os dois sentaram-se na varanda, olhando o céu estrelado, sem pressa. O silêncio entre eles era confortável. Não precisavam mais correr. Tinham vencido. No final daquele ano, Lúcia se apresentou com os alunos do projeto numa praça da cidade. O público era maior do que nunca e entre os espectadores estavam Dona Lourdes, Marisa, Zeca, sua filha, e dezenas de pessoas que tinham feito parte dessa jornada. A música, dessa vez, falava sobre caminhos, sobre como, às vezes, o que parece o fim é apenas um recomeço, e sobre como é possível encontrar família nos lugares mais improváveis. Quando as luzes se apagaram e os aplausos cessaram, Zeca se aproximou de Lúcia com um envelope nas mãos. Era uma cópia autenticada do documento que reconhecia oficialmente sua tutela como figura responsável por ela nos registros civis, fruto de um processo longo, iniciado meses antes com a ajuda de Marisa e da instituição. Agora é oficial, ele disse, mas para mim, você sempre foi minha menina. Ela sorriu, com os olhos cheios d'água. E você sempre foi meu lar. Naquela noite, a BR-19 continuava cortando o sertão. A mesma estrada, agora iluminada por novas promessas. Um caminhão passou, faróis acesos, música tocando no rádio. E na carroceria, bem ao fundo, uma frase pintada em letras brancas. Onde termina a estrada, começa o coração. Fim. Chegou até aqui? Então comenta a ajuda, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.